não internas. Então não preciso me abrir, o marido, a esposa, me diga o que está no seu coração. Lembra que Sansão revelou o segredo do coração e se deu mal? Ele não devia nunca revelar o segredo do coração dele, né? Então, falar a verdade, irmãos, envolve estabelecer como regra de crença e conduta os ensinos da palavra de Deus. O que é dizer a verdade? É a palavra de Deus que é a verdade. A pessoa lhe pergunta, eu digo, eu vou lhe dizer uma verdade, você é um pecador, está debaixo de condenação, e se não se arrepender, vai para o inferno. E essa é a verdade que eu preciso dizer para ele, e não aquilo que está dentro de mim. Em nossos aconselhamentos, opiniões, em questão moral e doutrinária, deveremos apontar as orientações da palavra do Senhor, e então estaremos sempre falando a verdade verdadeira e não opiniões humanas. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando eu falo da Bíblia, eu estou falando a verdade. E a verdade vai libertar. No geral, as pessoas têm dilemas no campo da doutrina. Olha, quando o amigo se aproxima de você, ele vai tratar de assuntos de doutrina, ainda que seja mundana, ou de moral. O que é a vida? Por exemplo, algum colega, poxa, eu estou procurando a razão de viver. É uma questão doutrinária que ele está querendo resposta. E nós temos a resposta para dar para ele, que a origem do homem está em Deus, e só em Deus ele pode encontrar, né? Como agir no meu casamento e família? Os seus vizinhos perguntam sobre casamento, perguntam sobre família, perguntam sobre a vida, e assim por diante. Estaremos falando a verdade quando expomos os ensinos de Deus para eles. Não opinião pessoal, não o que eu acho, o que é família, o que é vida, mas o que Deus acha. Também, eles nos procuram para saber nossa opinião quanto ao determinado comportamento. Se nossa escolha for mostrar os pensamentos do Senhor, estamos falando a verdade ao próximo. Então, que coisa linda, né? Reparem, toda a conversação com os amigos, indiretamente, eles estão perguntando alguma coisa, eles querem uma resposta. E essa resposta nós temos, a verdade do Senhor. Nos relacionamentos entre irmãos, na fé, não pode faltar este ingrediente, que a verdade de Deus, seja ela doutrinária ou ética. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então é nosso dever edificar os irmãos através das palavras do Senhor. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como podemos notar, irmãos, falar a verdade é expor aos amigos e irmãos as verdades sobre determinados assuntos em que nós somos questionados. Não nos deixemos ser jogados contra a parede para revelar o que os astutos querem saber por nosso intermédio. Me diga aí, irmãozinho, aquela irmã falou ou não falou mal de mim? Meu Deus, está vendo que está jogando uma coisa ruim aqui? E ainda chama você de fofoqueiro, porque se abrir a boca você vai se tornar um fofoqueiro? Sempre devemos falar para ele as verdades eternas. Por último, irmãos, a nova maneira de viver dos discípulos de Cristo envolve não guardar ressentimento contra o próximo. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha um sol sobre a vossa ira, nem deis lugar. Vocês lembram que Caim ficou irado. E a ira de Caim levou ele a matar o irmão. Por que ele ficou irado? Porque Deus recebeu Abel, sua oferta, e ele não foi recebido. Simplesmente ele ficou zangado e matou o irmão. Como Deus, podemos e devemos nos irar. Sim, podemos nos irar contra o pecado do próximo.
o pecado do próximo. Romanos diz assim, olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não é pecado ficar indignado com a desobediência à lei do Senhor em qualquer dos seus mandamentos. Agora nós vimos essa recentemente que o menino encontrou uma namorada pela internet, pediu ao pai para ter um contato com ela, o pai não deixou, ele simplesmente matou o pai, a mãe e matou o irmão. Simplesmente ele fez isso. A ira, ele ficou irado porque não foi atendido o gosto dele e ele simplesmente exterminou, a família por causa dessa coisa. Mas o crente, então, ele deve ficar indignado com esse tipo de ação? Sim, sim. Abacuque diz assim, Senhor, até quanto clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás, porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então eu fico e devo ficar indignado com qualquer tipo de pecado que se manifeste. A ausência de indignação da nossa parte em relação às pessoas que estão desobedecendo a Deus pode revelar a ausência de conversão genuína